Olá, boa tarde. Vamos lá com mais uma resenha de mercado nessa sexta-feira, dia 10 de outubro de 25. Semana passada não consegui fazer, mas agora vamos lá. Eu acho que é o episódio 100, hein? Resenha de mercado 100. Chegamos aí. Teoricamente, como a gente faz uma por semana, 2 anos vão ser 53 vezes 2, vai ser no episódio 106, que a gente comemora mais ou menos aí 2 anos da resenha de mercado. Mais ou menos, porque teve umas semanas que a gente não fez e tal, mas seria o certo, né? Mas o número 100 é bonito, né? Redondinho aí. E, bom, espero que ainda dure bastante. Você aí que acompanha a gente desde o começo, em homenagem aí, podia passar aí o link para seus amigos, conhecidos, para conhecerem a resenha e também para conhecer aqui a Amaralto, trocar um papo, falar sobre investimento, que a gente gosta bastante também. Vamos lá, eu não fiz a semana passada, então essa aqui vai ser a primeira do mês de outubro, né? E o mês de outubro começou bem pior do que os outros meses anteriores aí. O acumulado no mês de outubro, né, de entrada de capital estrangeiro na bolsa está negativo, né? Ou seja, teve saída líquida de dólares do Brasil, de dólares que estavam na bolsa. Então saiu aí por volta de 4 bilhões e 100 milhões de reais, saindo desde o início do mês. O saldo do ano ainda está bem positivo, 22 bilhões, mas a gente vê isso refletindo, né, na cotação do Ibovespa. Caindo hoje um pouquinho, 0,10, mas na semana está caindo 1,80 e no mês está caindo 3,20 mais ou menos. Então o mês de outubro começou mal, devolveu praticamente tudo que subiu no mês de setembro, né? Acho que foi 3,90 que fechou o Ibovespa em setembro. No ano aí está um valor bem expressivo, né? 17,69 ainda, mas estamos um mês ruim. Acho que agosto foi assim também. Agosto abriu muito mal, saída de capital e os outros indicadores também andando na direção que a gente não gosta, né? Que na direção que geralmente tende a prejudicar a rentabilidade dos nossos investimentos. Então, o Ibovespa recuando, o dólar subindo no mês, né? Subindo 2% mais ou menos no mês. Só hoje subindo 1,23, na semana 1,77. O IFIX aí está mais ou menos equilibrado, né? Apesar de estar caindo um pouquinho no mês aí, 0,26, no ano subindo 14%. Os DIs, eu acho que são os que estão preocupando mais, porque apesar deles estarem meio mistos, alguns subindo, outros caindo, os longos estão subindo bastante, né? A partir de 29, subindo mais de 1% no mês já. No ano, eles ainda têm uma queda expressiva, né? 14, 10, 7%, aí dependendo do vencimento, mas no mês de outubro eles estão bem mal. Tá? Isso é preocupante, porque assim, a expectativa. A gente teve um início de outubro bem confuso, né? Vou falar ali na parte de Brasil, questão de regulação, de arrecadação, de gastos do governo, tudo isso briga com o Congresso, né? Tudo isso acaba afetando um pouco, infelizmente, a política no Brasil afeta muito mais do que deveria ou que talvez aconteça em outros países. Né? Os Estados Unidos também passando por uma semana difícil, né? Outubro está difícil lá e está difícil aqui também. Deixa eu me tirar da tela aqui. E lá fora, né, que a gente gosta de falar também, você vê né, o SPX subindo 0,24% só na semana, né, quase no 0 a 0. DXY subindo 1,52, ou seja, o dólar se valorizando frente a outras moedas nessa semana. E os juros longos americanos ali, longos assim, né, tem de 20 também, 30 anos, mas a gente gosta de ver os de 10 anos, está caindo 1% essa semana. Seria uma coisa boa nessa queda, mas a subida do dólar está batendo diretamente aqui a subida do dólar em relação às outras moedas. O real, obviamente, é outra moeda, né? Aparece aí como participante das moedas mundiais. Então, impacta diretamente no nosso dólar também. Às vezes a pessoa fala, sei lá, o Lula falou tal coisa e o dólar subiu, ou o dólar caiu e tal. Não é bem assim, né, gente? Tem muitas e muitas variáveis aí que podem influenciar o dólar. São raros os eventos que sozinhos conseguem movimentar muito o dólar para cima e para baixo. Tá? Assim, geralmente é uma medida muito extrema em relação a capital estrangeiro, ou a exportação e importação, ou
O que é muito mais comum é acontecer alguma coisa no exterior e isso refletir no dólar, né? Bem mais comum, por exemplo, o dólar se valorizando em relação às grandes moedas do mundo nessa cesta aí DXY que a gente acompanha. Quando isso acontece, geralmente aqui no Brasil é muito raro não ir na mesma direção, tá? Os setores, né? Eu gosto de falar dos setores da Bolsa também. A gente vê aí, né, o IFNC, que é o setor financeiro da Bolsa, seguradoras e bancos de forma geral, caindo 3,75 no mês, as small caps caindo 5,91 no mês. O ICCN, né, que é o de consumo, que tem varejo ali e tal, 6,41, a maior queda aí nos setores que a gente acompanha. O de materiais, que é mais ou menos de commodity, subindo 1,53. Uma boa notícia aí. Energia elétrica caindo 2,47 e as BDR subindo 4,18. Obviamente, dólar subindo, BDR sobe. Né? As duas coisas que influenciam bastante no preço das BDRs aqui é o ativo lá fora subir, obviamente, e o dólar. Se o dólar ficar parado e lá fora subir, a BDR vai subir. Se o dólar cair e lá fora subir na mesma proporção, ela fica zerada. E como está subindo um pouco lá fora, mas o dólar subiu, a BDR sobe também, tá certo? Vamos então entrar aí nos assuntos da semana, né? A gente tem aqui o Trump e o Lula finalmente se entendendo, né? O presidente dos Estados Unidos afirmou ontem ter gostado da conversa por telefone com o presidente Lula. O assunto é referente às tarifas, né? Que estão sendo negociadas aí entre Estados Unidos e Brasil ainda. Pelas redes sociais, o Trump disse que a conversa com o líder brasileiro focou em economia e comércio, além de sinalizar novas discussões que se encontrarão em um futuro não tão distante. Mais cedo, o Palácio do Planalto, aqui no Brasil, divulgou um comunicado sobre a ligação, afirmando que Lula solicitou ao governo americano a retirada das tarifas dos produtos brasileiros, sanções contra as autoridades. Importante, hein? Durante a conversa, Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar continuidade das negociações. Ele já entrou em contato aqui com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, que eu não anotei, esqueci o nome agora, mas com Alckmin também, enfim. Assim, tudo dentro do script do Trump, né? Da arte da negociação do Trump. Ele impõe as tarifas, fala grosso com o país e depois, quando senta para negociar, elogia, né? A gente tem aí, quem está vendo aqui no YouTube, vendo eu, Lula, temos uma química excelente, né? Muita gente achava, né, que o Trump ia brigar com o Lula por conta de questão ideológica, enfim. Mas, como a gente vem falando aqui, né, algumas coisas que eles fazem são bem parecidas, né? Principalmente esse negócio de interferir no Banco Central, querendo que ele diminua os juros. Se bem que agora mudou bastante, né? Antigamente o pessoal do PT e do Lula reclamava bastante do Roberto Campos Neto, agora o Galípolo está aí, já são 3 ou 4 reuniões que ele manteve a taxa. Ele subiu a taxa e ainda mantém 15%. Eu não vejo o pessoal reclamando muito, né? Estranho. O Trump também colocou essas tarifas no resto do mundo, né? Isso a gente sabe que vai impactar na inflação. É um discurso de proteção da indústria, enfim, que geralmente está ligado com esse lado aí, né? Mais do Lula, enfim. Não que ele tenha falado isso ultimamente, mas é uma bandeira histórica aí do pessoal. Mas não está tudo legal lá para o Trump, não, né? O governo do Trump lá, o governo americano, está em shutdown. Né? Shutdown é uma medida, não é muito comum aqui no Brasil, né? Mas é uma paralisação, né? Que acontece quando o Congresso não aprova o federal necessário para continuar a financiar o governo. Sem esse dinheiro, obviamente, com o corte das transferências do orçamento, parte dos os funcionários são considerados não essenciais, são colocados em licença e outros podem ter que trabalhar sem receber. Sem esse dinheiro, parte do serviço o Congresso tinha até o dia 30 de setembro, né, meia-noite do dia 30 de setembro, para aprovar o orçamento e evitar o shutdown. Não chegaram num acordo, né, republicanos e democratas, e isso levou a essa paralisação. No Senado, são necessários 60 votos para aprovar esse orçamento, com 53 cadeiras, o Partido Republicano não tem voto suficiente para aprovar sozinha a proposta. Na segunda-feira, mais 2 tentativas de votação fracassaram, e isso se estende até hoje. Hoje, se não me engano, é o 10º dia, né? O 10º dia de shutdown.
O motivo central da crise é exigências dos democratas em manter recursos para a saúde previstos em um programa conhecido como Obamacare. O programa ajuda a reduzir os custos dos planos de saúde para milhões de americanos, né? Lá eles têm é um pouco diferente daqui, né? E esse Obamacare é como se fosse um subsídio para as pessoas que não têm plano de saúde. Esses subsídios estão prestes a chegar ao fim e não foram renovados. Milhões de pessoas poderão enfrentar planos mais caros. Isso prejudicaria principalmente famílias de baixa renda. Trump e aliados querem discutir o tema apenas mais para frente. Então, os serviços considerados essenciais, como inclusive o controle de tráfego aéreo, seguem em funcionamento, mas com impactos diretos sobre os trabalhadores. Os controladores continuam operando, mas sem receber salários. Isso é o que mais está preocupando lá, né? O tráfego aéreo está dentro do orçamento americano, né? Eles recebem por ali. E se isso se estender muito, eles podem parar de trabalhar e aí o serviço aéreo americano não pode mais funcionar. Não só o interno, como voos internacionais, enfim, para tudo. E a gente sabe o caos que isso pode transformar no mundo. Enfim, trancos e barrancos, não ter a maioria, né, leva a isso. No Brasil também é assim, né? O governo não tem maioria, então tem que ficar fazendo alianças e tal. E recentemente 2 partidos que formavam o governo ali também acabaram saindo, né, deixando os cargos do ministério, isolando mais ainda o governo, né, precisando de mais negociação. Enfim. Mas a pauta aqui da semana no Brasil, a pauta mais importante aí, que ficou no ar e tal, foi a MP 1303. Eu falei dessa MP lá em junho, julho, por aí, que é uma MP, né, uma medida provisória do governo, do executivo, né, do governo federal executivo, que alterava os impostos para os investimentos financeiros. Então, o JCP, né, que é o juro sobre capital próprio, que a gente recebe quando tem uma ação de alguma empresa, sairia de 15 para 20, as bets sairiam de 12 para 18, as ações sairiam de 15 para 17,5, quando você vende acima de 20 mil no mês. De uma forma geral, os CDBs sairiam da tabela regressiva, para 17,5 em todos os vencimentos. LCI e LCA, que são isentos, passariam a pagar 5, CRI e CRA, que são isentos, passariam a pagar 5, os debêntures passariam a pagar 17,5. Enfim, essas alterações aí estavam sendo propostas pelo governo. Lá atrás, eu botei a imagem aqui do decreto do IOF. Lá atrás, o IOF, esse decreto presidencial não passou, né? Ele foi vetado pelo Congresso, mas o STF foi acionado e manteve o decreto para alteração do IOF, né? O IOF é um imposto um pouquinho diferente do imposto de renda, né? Como ele tem natureza regulatória e não arrecadatória, como o do imposto de renda, o IOF ele pode ser alterado muito rápido, né? Só um decreto já altera. Ele é decretado, ele já altera. O imposto de renda não, ele tem que ser votado e só vale no ano seguinte, né? Porque ele é arrecadatório, outro é regulatório. Regulatório significa que ele existe para regular, não para ser arrecadado. Então, aumentar ele, como estava querendo fazer o governo, me parece transformar ou se utilizar de um imposto regulatório para fins de arrecadação. Então, você acaba traindo aí a função original ou oficial do imposto. O IOF, como tinha passado, muitas pessoas achavam que a MP não ia passar em branco, né? Que era mais ou menos o que a gente imaginava que ia acontecer. Porém, durante essa semana, a movimentação no Congresso foi para fazer algumas alterações nela, para aumentar as alíquotas ali de alguns itens nessa MP e foi lançado para votação. Então, parecia muito pouco, assim, né? Parecia que ela ia passar mesmo e que esses produtos financeiros iam ser taxados ainda mais do que já são, ou os que são isentos, né? E eles são isentos porque eles financiam imóveis e atividade agrícola, passariam a pagar ali por volta de 5%. Bom, ela não foi aprovada, né? Ela conseguiu, os deputados votaram para retirar ela da pauta, né? Ou seja, ela não pode ser reeditada também. E
E foi 251 contra 193, o que fez, né, com que o texto perdesse a validade. Com a retirada, volta a valer as regras anteriores, ou seja, né, nem eram anteriores, né, ela só ia valer a partir do ano que vem, então se mantém o que estava. E o governo sinalizou que buscará alternativas para compensar essa perda de receita e evitar cortes orçamentários no início de 26. Ou seja, cortar gastos de forma alguma, né? Assim, tem vários pedaços do governo ali que a gente podia fazer cortes, né? E sempre quando eles falam, mas como que eu vou cortar de educação e saúde? Não é só aí que você tem que cortar, né? Ou não é necessariamente aí que você tem que cortar. Tem várias outras coisas que o governo gasta muito que precisam ser cortadas, enfim. Tem ainda um projeto de lei, o 1807, que é o dos taxação dos super ricos, né? Que é a cobrança de 10% para quem recebe dividendos acima de 50 mil, né? Os dividendos hoje são isentos, porque entende-se que no Brasil a empresa já é cobrada um valor muito alto, então os dividendos poderiam ser isentos, mas agora, né, por conta dessa necessidade de aumentar a arrecadação, como o teto de gastos foi desenhado, né, o arcabouço fiscal foi desenhado, quanto mais arrecadação você tiver, mais você pode gastar. Em vez de fazer um controle de gastos, né, o Brasil tem uma carga tributária muito pesada, muito grande, muito focada em imposto direto, né, que é o imposto de consumo, e não no imposto direto, que é o imposto de renda. Inclusive, o projeto de lei 1807 é aquele que dentro dele também tem a isenção para pessoas até 5 mil reais e até 7.500, um grande desconto aí que não tem hoje. Então, não que seja uma medida ruim, mas dentro do que a gente entende que é a melhor forma de cobrança de imposto no governo, como o imposto de renda ele é um imposto progressivo, ou seja, quem recebe mais paga mais, ele é mais justo do que o imposto direto, que é o ICMS, ou esses impostos que são cobrados no consumo. Porque quando um rico compra um arroz e o pobre compra arroz, eles pagam o mesmo imposto. Né? Isso é de uma injustiça tremenda, e a gente faz da arrecadação direta a nossa maior arrecadação. Não deveria ser assim, deveria ser arrecadar muito na renda e menos no imposto direto, ou seja, menos imposto nos produtos e serviços e mais imposto na renda, que é como o mundo inteiro faz, dado que o imposto na renda ele é progressivo, quem recebe mais paga mais, isso é o justo, isso, acho que não tem discussão em nenhum lugar do mundo que quem recebe mais tem que pagar mais. Porém, o Brasil, como tem uma economia muito informal, como tem vários aí incentivos a você não pagar na renda e tal, ele é obrigado, né, praticamente obrigado a cobrar de outras formas, e ele faz via cobrança direta em serviços, dentro das empresas, e etc., o que prejudica muito a produção e a prestação de serviço, porque você desincentiva o cara, né? O governo é quase um sócio silencioso do empresário, e, ao mesmo tempo, você não faz a cobrança correta da renda, que é quem recebe mais paga mais. Enfim, é a minha visão aí. Eu acho que a reforma tributária foi feita, não começou a valer ainda, e já acho que vai, por conta de não observar direito esses trechos, né, vai manter essa cobrança alta em impostos diretos, enfim. É um problema que dificilmente a gente vai conseguir resolver enquanto tiver tanta informalidade, né, uma bola de neve, assim, é uma tautologia, uma coisa influencia a outra, que influencia a mesma coisa, e aquilo vai virando uma bola de neve gigante. Pois é. Enfim, problemas de orçamentos à parte, problemas de imposto à parte. Saiu agora de setembro, o IPCA de setembro, né? Ele veio um pouquinho abaixo do que era previsto, que é uma boa notícia, né? Ele subiu o PCA, vamos lá, PCA de setembro, 0,48% ao mês, ligeiramente abaixo da projeção, e a inflação anual saiu de 5,13 para 5,17, ficou mais ou menos estável, né? A leitura foi marcada pela alta de 10,3% nas tarifas de energia, devido ao estorno do bônus de Itaipu. Entre os preços livres, que a gente falou há 2 semanas atrás, né, do IPCA 15. Entre os preços livres, os alimentos registraram deflação, puxado por cereais, alimentos in natura e proteínas, enquanto a alimentação fora do domicílio teve alta menor do que o esperado. O destaque positivo ficou para moderação nos preços de serviços e nos núcleos da inflação, especialmente nos serviços intensivos em mão de obra, que cresceram menos que o previsto. Com o fim do bônus de Itaipu,
A energia elétrica residencial no grupo de habitação, 2,97%, subiu 10,31%, como eu falei, destacando-se como o principal impacto individual no índice do mês. 0,41, ou seja, 0,41 do índice de 0,48 foi o aumento da energia elétrica. Boa notícia? Uma boa notícia, porque tende a ser um movimento muito específico, né? Agora voltaram as chuvas, né? Chegou a primavera, voltaram as chuvas, os reservatórios devem subir, devem desligar a bandeira vermelha, aí as termoelétricas funcionam menos e a energia tende a cair. Também, né, começa a refletir a alta da taxa de juros lá de trás, né? Talvez do final do ano passado, do meio, final do ano passado, quando a taxa subiu, e começa a se refletir agora também nos preços da inflação, né? Então, vou pegar aqui, falar por alto aqui, né? O alimentos e bebidas em setembro caiu 0,26%, como eu disse, a habitação subiu 2,97%, artigo de residência caiu 0,40%, enfim. Despesas pessoais, saúde subiu um pouquinho, transportes ficou mais ou menos parado, enfim. Para você ver aí como a habitação pesou muito no índice, né? Pesou demais aí no índice, no IPCA. Tá certo? Vamos dar uma volta aqui pelo mundo, né? Não só o presidente Trump aí fez um amigo novo, né? O Lula, como fez o amigo de velha data dele aí, o Milei, recebeu um presentão essa semana, né? Os Estados Unidos fechou um swap de 20 bilhões com a Argentina e compraram pesos para apoiar o câmbio quando ancorados na disciplina fiscal. As polícias da Argentina são sólidas, disse o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, né? Esse movimento é muito raro de acontecer, né? Nos Estados Unidos meio que emprestar, né? Mas comprar, ali entrar comprando títulos americanos, comprando pesos argentinos para equilibrar o câmbio, né? É meio um problema dos anos 90, assim, que era muito comum nos anos 90 que a Argentina está passando, que era o país em reformas, né? Tinha todos os países emergentes ali, os tigres asiáticos, né, como se chamavam nos anos 90, que era Malásia, Coreia e tal, Laos, enfim, e Brasil, México, Argentina, Chile, etc. Rússia também era considerado, estavam passando por reajustes por conta de dívida muito alta e inflação muito alta, estavam passando por períodos de reforma e instabilidade, mas, ao mesmo tempo, todo mundo subiu a taxa de juros, né, para aumentar a atratividade por dólares, mas, ao mesmo tempo, como eram reformas ainda muito curtas e ainda tinha muito problema com instabilidade econômica, qualquer movimento lá fora fazia os investidores tirar o dinheiro muito rápido, né? Então, a gente tinha um câmbio muito pressionado e as reservas eram muito importantes, né? Você tinha que ter uma quantidade suficiente de reservas ali para não sofrer um ataque especulativo. Quem tinha pouca reserva sofria esse ataque. O Brasil segurou durante muito tempo o câmbio muito subvalorizado, né? Então tinha pressão ali para a desvalorização do câmbio, que veio, né, depois da reeleição em 99, se não me engano, teve uma max desvalorização do real, e isso equilibrou ali, diminuiu a pressão por retirada de dólares do Brasil. A Argentina passa por exatamente esse problema. As reformas foram feitas, mas ainda não tem reserva suficiente para deixar em paz o investidor que colocou o dólar lá. Se ele acha que vai ter uma max desvalorização, ele tira antes o dinheiro, então a Argentina fica sem ter reservas para pagar esses dólares. Conseguiu um empréstimo do FMI, ele foi quase todo embora, e agora tem essa ajuda direta dos Estados Unidos para ver se equilibra o câmbio aí nos próximos dias, né? Segundo os traders argentinos, informavam que tinha apenas 700 milhões de dólares ali em caixa para controlar esse câmbio, e a desvalorização batendo no teto da banda, né, estabelecida pelo governo Milei. Enfim, vamos ver como que isso vai ter agora as eleições na Argentina, né? O Milei teve uma perda muito dolorida ali na província de Buenos Aires, né? Agora vai ser eleição no resto do país. Vamos ver como se comporta aí a Argentina em relação aos quase 2 anos, né, de governo Milei já, que tomou medidas duras aí, né, muito duras, conseguiu que os índices melhorassem bastante, né? Índice de pobreza melhorou, a inflação melhorou, a taxa de juros caiu,
conseguiu controlar razoavelmente a moeda, né? Acabou com aqueles 14 câmbios diferentes, né? Que é uma forma do governo fugir ali da fuga de dólares, né? Você estabelece taxas de câmbio diferentes para coisas diferentes, né? O importador tem uma taxa, o exportador tem outra taxa, o cara que aplica na bolsa tem outra, o cara que vai no show do Coldplay, né? Tinha o câmbio Coldplay, o cara que vem no Coldplay paga outro, enfim. Chegou a ter 14 ou 15 taxas de câmbio diferentes. Né? Isso é péssimo, isso é uma coisa péssima para o país. É um sinal que você não tem o controle do fiscal, você não tem o controle cambial, você não tem o controle monetário, você, né, se perdeu completamente. Enfim, lá na Europa, né, a Comissão Europeia propôs na terça-feira o corte de cotas de importação de aço isentas de tarifa em quase metade, a uma taxa de 50% para remessas excedentes, uma tentativa de preservar a viabilidade da produção de aço na União Europeia. É um movimento parecido que está acontecendo, né? Você vê que um país toma a decisão, o outro imita, não sei o quê, de repente todo mundo está imitando aí esse negócio de tarifas, com a justificativa de deixar, de preservar, né, aí a indústria interna. Vamos ver. Historicamente, isso sempre trouxe aumento de inflação nos países. Historicamente, sempre aconteceu isso. Demora um pouco, mas acontece porque, naturalmente, os produtos ficam mais caros com tarifa. Mesmo a tarifa de 10%, o produto vai ficar mais... Tem que ser repassado, né? Teoricamente, tem que ser repassado esse preço. Ou o país começa a produzir aquilo que não conseguia produzir antes, mais barato do que o outro país que produz. Pode acontecer? Pode. Mas, por mais que possa, demora a acontecer. De qualquer maneira, demora a acontecer. E vai precisar de subsídio? Se precisar de subsídio, é também dinheiro do contribuinte financiando um produto mais barato que ele já importava. Enfim, são muitas questões aí para a gente ir conversando. De olho aí no mês de outubro, né? Como a gente falou aqui, os indicadores estão bem ruins no início de outubro. Tudo voltando, para quem acredita, pode ser uma oportunidade boa de entrar, né? Quando estava a bolsa em 147, o pessoal fica com um pouco de medo de comprar aquele topo histórico, né? Ninguém ia comprar no topo, mas com essa volta aí de 3, 4% da bolsa, talvez dê oportunidade de entrada. Serve também para as taxas longas de IPCA, né, aqui no Brasil, tanto de títulos públicos como bancários e título de crédito privado, que também bateram recorde, voltaram a quase bater 8% nos prazos mais longos. Quem tiver com dinheirinho em caixa aí pode aproveitar. Se você tiver alguma dúvida em o que fazer com o seu dinheiro que está na poupança, principalmente, ou está aí parado, você não sabe o que fazer, pode falar aqui com a gente da Maralto, eu, César, assessor. Se você gostou do programa, peço o favor de mandar para o seu amigo ali, para um parente, ou alguém que você sabe que está precisando de alguma ajuda, que a gente pode, com certeza, conversar e ajudar, tá certo? Um grande abraço aí, um ótimo final de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau!